Livro de 1 Reis. Estamos no coração dos livros históricos que compõem o Antigo Testamento. Nesse ponto, veremos o desenvolvimento do regime monárquico em Israel e de que forma o Senhor lidou com os reis de seu povo. Davi já estava idoso a ponto de não conseguir mais se aquecer sozinho. Apesar do amor e dos cuidados que os hebreus tinham para com ele, havia também especulações sobre quem ocuparia o trono depois da morte de Davi. As intrigas palacianas são inerentes a todas as cortes humanas por causa da ambição e da vaidade, que são manifestações diretas do pecado. Uma vez mais, o Senhor é quem conduz a história desse povo. Apesar dos diversos interesses e direitos em jogo, prevalece a visão do homem de Deus, o profeta Natã, e Salomão é proclamado rei. A primeira finalidade desse escrito é narrar a história do povo de Deus por aproximadamente 4 séculos, considerando-se que, na Bíblia hebraica, o texto de Reis é uma unidade diferente da nossa, em que ele foi dividido em 2. Para além da narrativa histórica, está a ação soberana de Deus, o verdadeiro Senhor da história, conduzindo seu povo por meio ou, muitas vezes, apesar dos monarcas que ocupam o trono. Fica evidente no decorrer da leitura que os homens governam, mas quem reina é o Todo-Poderoso. Outro propósito é mostrar com fatos a verdade do pacto feito por intermédio de Moisés no Sinai. Quando a nação, pela liderança do rei, obedecia ao Altíssimo e andava em seus caminhos, havia paz, prosperidade e a grande alegria. Contudo, sempre que os hebreus desprezavam a palavra, transgrediam a lei e seguiam deuses estranhos, ainda que não abandonando completamente Yahvé. Toda sorte de prejuízos e infortúnios sobrevinham à nação. Os livros de Reis terminam com o exílio babilônico, passando pela devastação promovida pela Síria do Reino Norte. Fica evidente que o propósito final dessa narrativa é apontar para os hebreus a razão de terem sido humilhados, derrotados vergonhosamente pelos inimigos de Deus e porque o onipotente Deus permitiu ou mesmo determinou o exílio pela mão de Nabucodonosor. Como já explicado nas introduções da narrativa de Samuel, a divisão entre 1º e 2º Reis, que acontece em nossa Bíblia, tem origem no fato de que o original foi escrito em hebraico, composto apenas por consoantes. Assim, o texto original ocupava um espaço bem menor, de maneira que cada livro do Antigo Testamento era copiado em um único rolo de papiro e depois de pergaminho. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, ocupou o dobro do espaço, visto que essa língua, como a nossa, adota também vogais. Então, alguns livros foram divididos em mais de um rolo, como acontece como o dos Reis. Encontramos o ministério sistemático dos profetas pela primeira vez nas Escrituras, no livro de Reis. É bem verdade que a atividade profética sempre existiu entre os hebreus, tanto que Moisés e Josué eram considerados profetas. No tempo dos juízes, alguns homens desempenharam esse ministério. A maioria
sem que seus nomes fossem registrados na Bíblia. Saul, ao ser ungido rei, teve uma experiência marcante com um grupo de profetas. E Davi foi exortado e apoiado espiritualmente pelo profeta Natã. Entretanto, é no período coberto pelos livros dos reis que o ministério profético terá maior força e importância no cenário histórico de Israel, começando por Elias, culminando em Malaquias. Esses homens terão um papel relevante na condução e, sobretudo, compreensão dos eventos ao longo dos séculos. O primeiro livro de Reis pode ser dividido em duas partes. A primeira narra a sucessão no trono de Jerusalém após a morte de Davi, o maior e mais querido de todos os reis de Israel. A confirmação de Salomão como sucessor de seu pai e de seu governo glorioso à frente dos hebreus marca a primeira metade desse escrito. A última aponta diretamente para a decadência do povo de Deus, começando pela divisão do reino em dois, norte, Israel, e sul, Judá, e pela absurda falta de habilidade política do sucessor de Salomão. Em linhas gerais, o final de 1 Reis coincide com a finalização do ministério do profeta Elias. A riqueza e a fama abundantes conseguidas por Salomão não o fizeram esquecer-se do Senhor. Ao contrário, ele usou a sabedoria adquirida e todos os contatos comerciais para edificar o mais glorioso templo possível em seu tempo. Não houve economia de nada na construção da casa de Deus, nem de recursos financeiros, nem de humanos. Ricamente adornado da mais fina arte, o Templo de Salomão é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E a glória de Deus enche o templo. Como coroação de todo o esforço para a edificação do suntuoso templo, o próprio Deus o enche com sua glória durante a cerimônia da consagração. A presença de Deus é tamanha e tão real que ninguém consegue permanecer naquela construção. Essa manifestação extraordinária do Altíssimo não era vista pelos hebreus com tanta intensidade desde os dias de Moisés no deserto. A maior tarefa do rei estava cumprida: promover a habitação digna para a Arca da Aliança, como Davi havia sonhado. No entanto, Salomão não devia descuidar da observância da lei ao manter o povo, e ele mesmo, nos caminhos dados pelo Senhor em sua palavra. Ainda que o líder esteja sendo guiado por Deus, cabe a ele vigiar e não se deixar levar pela glória das vitórias, até porque essas são dádivas diretas do Pai, a quem ele é fiel. O orgulho precede a queda, como escreveu o próprio Salomão, que infelizmente não atentou para o risco que corria. A riqueza de Salomão não impede a sua decadência. A glória material de Salomão impressionava todos, tendo ele sido considerado o rei mais rico e importante de seu tempo, fato reconhecido até por outros monarcas. No entanto, Salomão não guardou seu coração, mas se deixou levar pelas muitas esposas e concubinas. Por incrível que pareça, tornou-se idólatra, praticando as abominações mais horrendas dos falsos deuses de suas esposas estrangeiras. A absurda